Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira e na lateral esquerda, acho que temos outra substituição aqui, que acho que é bem óbvia, que é o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Felipe Luiz foi muito bem, sobretudo taticamente, né? O Johannes ficou reparando que ele volta e meia fazia um zagueiro, fazia um volante no jogo de quarta-feira, mas é o atleta do nosso elenco que mais pede cuidado com a parte física, então acho que por isso ele vem com o Ayrton Lucas. Eu acho que ali, né, no setor defensivo, né, você já falou também do Davi Luiz, essa questão, porque são os jogadores mais experientes que... E eu acho que a gente sempre ressalta isso do Felipe Luiz, mas eu acho que o Davi Luiz é um cara muito consciente também. Sim. Ele fala até onde dá pra ele, né? Não tá dando. E ele já ficou fora, né, recentemente. Então, assim, ele quer manter uma sequência de jogos. E então é importante o jogador ele ter consciência de conhecer o corpo dele pra avisar ao treinador, é melhor me segurar, eu aguento tanto. Até porque já existe o risco, normalmente, né, de uma jogada, uma lesão numa jogada, mas agora sentir assim por falha, coisa boba, sabe? Pô, quis forçar e não aguentava. Claro. São dois jogadores extremamente conscientes e isso ajuda também ao treinador. O Dorival é um cara que escuta muito os jogadores, então isso também faz parte dele ter conquistado o elenco e o elenco também tá entendendo o que ele quer. A troca dele, tanto é que o trabalho que ele estava fazendo no Ceará, ele estava conseguindo resultados maravilhosos. Fantástico. Foram o quê? 72, 73 dias, pouco mais de 2 meses, em pouco tempo. Então, assim, ele é um cara que tem o elenco na mão, ele tem jogadores experientes e tá fazendo muito bem esse ajuste ali em todos os setores. Sim, eu acho que a questão do Dorival não é coincidência. O cara já tinha feito excelentes trabalhos, acho que o mais marcante no Santos em 2010, quando ele revelou ali Neymar, Ganso, entre outros atletas. Mas ele fez um sabático, parou para estudar e voltou com muito mais conhecimento e agora tá podendo desfilar esse conhecimento, claro, no nosso time. Sorte nossa. Em relação ao Davi Luiz e Felipe Luiz, que você falou, Hanna, o Guardiola usa um conceito muito interessante que ele fala... Aqui, Arnaldo, calma aí que vão... Aqui, o Lucas Veiga... Já ia te zoar. Calma aí, ó, Lucas. Aqui, ele já falou. Perguntaram assim, ele já falou do Klopp, do Guardiola? Vou falar agora do Guardiola. Tá falando agora, Lucas. Caraca, aí, ó. Você adivinhou, você tá no futuro aí, cara. Mas quer que eu fale mais deles ou menos? Posso falar também? Fala aí, se a gente não entendeu. Se você tá gostando dessa comparação ou não tá. É porque eu acho que todo mundo aqui é Flamengo, acompanha Flamengo, mas não tem como não assistir os jogos desses caras, né? Quem Lucas, gosta de Klopp futebol... e Guardiola são minhas referências aí, então você tem que citar, e você citar inclusive o Guardiola agora. Ele fala que jogos não acontecem num vácuo, então você tem que considerar não só o seu adversário, como o próximo jogo. Então, Hanna, acho que Davi Luiz e Felipe Luiz poderiam ser usados contra o Corinthians caso não tivesse na quarta-feira um jogo tão importante contra o Galo. Então acho sim que eles vão ser poupados em função desse jogo de quarta-feira. Lucas já respondeu, Lucas tá atento. Fala, Falou Lucas. que tá gostando muito. Boa, Lucas. Muito estudioso. Se quiser, a gente fala também do Ancelotti, do Mantini, entre outros caras. Só você pedir, tá? Então, Hanna, vê se você concorda comigo. Acho que ele começa com Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Tamo junto nessa? Tamo junto. Vambora. Até porque eu defendi, né, quando a gente falou aqui no pós-jogo, né, que talvez fosse um jogo que ele pudesse poupar, né, mas não é o poupar por necessidade, né, é um poupar pensando no jogo de quarta-feira, que é o jogo que o Corinthians vem com muitos desfalques. É aquele jogo que, apesar da gente jogar fora de casa, a gente vem com moral, a gente já debateu isso. Quem vem mais com moral? O Corinthians, que eliminou o Boca em casa, ou o Flamengo, que ganhou de 7-1 contra um adversário tecnicamente, taticamente mais enfraquecido? A gente aqui, eu acho que foi unânime, né? O Flamengo chega mais com... Chega com moral. Chega com moral e tem que aproveitar desfalque para subir na tabela. Sim, se você pensar, tem um fator também externo nesse jogo, que é o Flamengo vem ganhando constantemente na casa do Corinthians, né? Teve aquele 5-0 com o Domenech, o melhor jogo do Domenech, enfim, teve um 3-0 também na época do Paquetá. Então o Flamengo também chega com moral num estádio no qual se sente muito confortável. Outro fator, Hanna, pelo qual acho que talvez poupar não seja tão necessário, acho que sim, poupar Felipe Luiz, Davi Luiz, tudo bem, mas não todos, como contra o Santos, é que não teve viagem tão longa, né? Contra o Santos, a gente vinha de 3 dias nos quais a gente passou mais tempo viajando do que em terra. Então agora, para esse jogo, a gente não só conseguiu descansar mais com a bola contra o Tolima, conseguiu no segundo tempo contra o Tolima substituir bastante jogadores e também não teve uma viagem tão longa. Então acho que por isso que ele vem com a zaga, pelo menos com o Rodinei,
mantido, obviamente, e também acho que ele mantém o Thiago Maia. O Thiago Maia jogou muito bem contra o Tolima e no segundo tempo teve um papel ali quase que de espectador, porque os caras realmente pregaram, então acho que ele vem também com o Thiago Maia. Hanna, a gente começa até agora um pouco mais de polêmica, quando a gente fala um pouco do lado direito do nosso meio campo. Ó, lembrando que ele jogou no último jogo com esse diamante, com esse losão, como vocês podem ver aqui, com o Thiago Maia numa extremidade e na outra o Arrasca. Do lado direito aqui, a gente tem o nosso 7 que joga de 8, né, Hanna? Que é o Everton Ribeiro, que vem jogando muito desde que entrou nessa posição. Eu não acho que ele vai poupar o Everton Ribeiro contra o Corinthians. Acho que ele também jogou num ritmo bem confortável para ele contra o Tolima. No entanto, eu não me surpreendo se ele fizer. Mas temos um problema. Você fala assim, cara, sai Everton Ribeiro, quem entra? Seria muito fácil falar, o Vidal, porque é a posição do Vidal. No entanto, o Vidal não pode jogar ainda. Então, se ele for poupar o Everton Ribeiro no jogo contra o Corinthians, o que eu não acho que vai acontecer, mas se ele poupar, quem entraria? Na minha opinião, entra o Vitor Hugo, e ele colocaria o João Gomes pela direita e deixaria o Vitor Hugo pela esquerda para acomodar o Vitor Hugo, que joga pela esquerda mais confortável. Então, de novo, eu não acho que ele vai tirar o Everton Ribeiro. No entanto, entendo caso tire pela idade. E caso tire, acho que ele vem de Vitor Hugo, colocando o João Gomes pela direita e o Vitor Hugo pela esquerda. O que você acha? Olha, é uma opção, né? A gente tem 2 garotos aí que estão pedindo passagem. Matheus França deixou o dele aí durante a semana. E o Vitor Hugo entrou muito bem. O Vitor Hugo, que ele na base fazia uma função de 10, jogou um pouco mais recuado, deu conta do recado, foi elogiado pelo Dorival. Jogou bem numa posição que não foi ali, teoricamente, improvisado pela ausência, né? Saiu o Andreas, a gente tem ainda que contratar, fortalecer o meio-campo é a prioridade dessa janela aqui do meio do ano. Mas eu não me surpreendo caso, porque existem várias opções. Opção 1, não poupar nem o Everton Ribeiro e nem o Arrasca. Entramos com uma equipe como o jogo contra o Tolima agora na quarta-feira. Mudança só no setor defensivo. Opção 2. Ou ele pode substituir ou o Everton Ribeiro e o Arrasca. Não, ou o Everton Ribeiro. Ou o Arrasca. Ou o Arrasca, substitui um. E aí eu acho que ele, na opção de descansar o Everton Ribeiro realmente, é o Vitor Hugo. E se ele tira o Arrasca, eu já acho que ele poderia colocar ali o Matheus França. Mas eu não acho que ele vai entrar com uma... Não acho nenhuma dessas... Não acho que ele faça isso de cara. Eu acho que se ele tivesse que fazer uma opção, seria o Vitor Hugo, porque ele já sentiu ali durante o Santos, que deu conta do recado, começou de titular. Beleza. Matheus França, apesar de ser uma possibilidade, eu não acho... provável. Até porque botar 2 meninos botar 2 tempo, meninos, né? Não, até não, eu acho que ele poderia entrar com o Vitor Hugo e o Arrasca, mas eu não acredito que ele entrasse com o Matheus França. Um jogo desse nível, né? Produção, saiu da tela de quem tá vendo em casa a mesa tática ou porque saiu aqui na nossa... Não, tá ótimo. Então, Hanna, o seu pensamento é igual ao meu. Eu acho que assim, o Vitor Hugo, ele é o substituto número 1, tanto para Everton Ribeiro quanto para Arrasca. Então, se ele decide tirar ou Everton Ribeiro ou Arrasca, ele colocaria o Vitor Hugo na esquerda, puxando o João Gomes pela direita, no caso do Everton Ribeiro. E se no caso do Arrasca, ele for tirar o Arrasca, ele coloca o Vitor Hugo de 10 na posição que ele sempre jogou na base. No entanto, eu não acho que nenhuma das duas coisas vai acontecer. Até porque, se ele poupa os dois, Everton Ribeiro e Arrasca, se entrar com 2 meninos ao mesmo tempo, também acho que pode deixar o time um pouco menos experiente. Então, se ele tira o Everton Ribeiro, acho que ele vem com o Vitor Hugo pela esquerda, colocando o João Gomes pela direita. Se ele tirou a Arrasca, acho que ele vem com o Vitor Hugo, dessa vez na posição que ele jogava nos juniores, que é ali na zona 14 de camisa 10. Mas eu não acho que ele faz nenhuma nem outra. Então, para mim, o nosso meio campo será mantido com Thiago Maia, de primeiro volante, Everton Ribeiro pela direita de 8, João Gomes como 8 também pela esquerda e Arrasca na ponta do diamante. Por que é importante manter esse meio campo? Foi a primeira vez que ele jogou com diamante no último jogo e deu muito certo. Então, acho que faz muito sentido manter o esquema e os atletas para preparar para o jogo de quarta contra o Atlético, que vai ser incrível. Então, até agora, resumindo, o time que a gente acha que o Dorival vem no domingo é Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrasqueta. Dupla de ataque, tem como mexer, Gabigol e Pedro. Para mim não tem como mexer, nem precisa, os dois estão muito bem fisicamente. E para mim voltam a jogar contra o Corinthians. E olha, zaga do Corinthians, eu tô até com uma certa pena de vocês, porque essa dupla aqui eu acho que tem tudo para se entrosar ainda mais e vai ser difícil de segurar. Então, Hanna, para mim o time é esse, rapidamente mais uma vez: Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Arrasca
Gabigol e Pedro. Esse é o time que eu acho que o Dorival vem para domingo contra o Corinthians. Eu não sei se eu posso falar, Arnaldo. O Márcio Chiara, a Fátima, o Footplay estão falando que eu tô te interrompendo. Eu acho que eles querem um monólogo. Gente, aqui, Querido, isso daqui é uma mesa. Então, licença. A gente eu troca, Hannah, a gente conversa muito antes, a gente Isso. sabe quando a gente tem que deixar o outro falar. Eventualmente, uma interrupção que pode parecer pra vocês é mais a Hannah levantando uma bola que ela sabe que eu quero falar. Então a gente tá bem entrosado. Até porque a gente tem uma pauta. Relaxa. Então, essa questão aí, a dupla de ataque, ela não tem como mexer, mas eu confesso que eu fico com o coração, assim, com uma peninha do Marinho, porque... né? Ele entrou no último jogo, né? Ele entrou, mas ele tá... Não tem como mexer. Primeiro que é a dupla que o torcedor sempre quis ver, o Dorival tá fazendo funcionar, mas o Marinho, ele... Quando tava o Paulo Souza, tava jogando na posição que não se sente confortável, já deu a amostra dele, né? Foram 2 gols só até agora, mas esse último mini-míssel aí que ele soltou, deu uma vontade da gente querer ver mais o Marinho, mas tá difícil pra ele. Eu não sei, tem gente aqui falando, você tiraria o Everton Ribeiro pro Marinho nesse jogo? Eu acho muito difícil, gente, porque olha só, repara aqui no posicionamento. O Everton Ribeiro aqui, ó, o 7 que eu tô mexendo aqui agora na tela, ele tá jogando como um segundo 8. Não é a do Marinho. E aí, como eu falei, para botar o Marinho no Everton Ribeiro aqui, teria que mudar todo o esquema. E eu acho que você mudar um esquema que deu tanto certo num jogo único, que foi a única vez que ele jogou no Diamante foi no último jogo. Deu no que deu, 7-1. Mudar isso agora, sendo que tem outro jogo importantíssimo na quarta, acho que ele não faz. Então eu acho que o Marinho, no momento, ele é mais um substituto para o Gabigol durante o jogo, caso o Gabigol canse. Então também gosto muito do Marinho, acho que ele se esforça muito, é um cara identificado com o Flamengo, mas nesse momento acho que ele é mais uma opção para o Gabigol quando for necessário. Então, Hannah, você acha que o time que você acha que o Dorival vem é mais ou menos o que eu falei, estamos em paz com isso, certo? Eu acho que o time que o Dorival tem que vir é o time da quarta-feira. Não pode... Com as mudanças só ali na zaga do lugar do Felipe Luiz e do Davi Luiz pela questão da idade, correto? Exatamente, porque é um jogo que tem que pontuar, tem que aproveitar a fase do Corinthians. A gente pega o Corinthians nas quartas da Libertadores, mas a gente tem que lembrar que vai ser outra equipe. Tem muito desfalque agora. O Vitor Pereira, na coletiva, assim que terminou o jogo lá em Buenos Aires, ele falou, ele nem comemorou, ele falou assim, eu já tô preocupado em relação ao jogo do próximo domingo contra o Flamengo. E se ele falou isso na terça-feira, antes do Flamengo ganhar 7-1, imagina com 7-1.